Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Graziele, professora da disciplina de Tecnologia e Informação do curso de Administração Pública da UFMS. Estou dando uma passadinha aqui para a gente falar um pouco sobre a atividade número 1 da nossa disciplina, que precisa ser entregue agora no mês de setembro, e trata sobre os tipos de inovação e também sobre inovação tecnológica. Então, para fazer essa atividade, eu acho bacana fazer a leitura do material complementar, né, do livro-texto, na verdade, da disciplina, que foi sugerida para você, mas também eu vou procurar dar algumas explicações aqui que podem, pelo menos têm a intenção de te ajudar a entender melhor estes conceitos. Bom, o conceito de inovação, de fato, é um conceito já bastante estabelecido na literatura, e existem algumas fontes digamos assim, seminais desse conceito, alguns autores seminais desse conceito, e que trazem aí algumas contribuições para a gente, principalmente naquilo que se refere ao que está lá no nosso livro-texto. Então, um deles que eu particularmente gosto, que é o Schumpeter, ou alguns falam Schumpeter, e a gente fica sempre na dúvida de qual tá certo, né? Mas ele traz, né, a definição de inovação a partir do relacionamento da inovação com o desenvolvimento econômico e de como a inovação ela vai se desenvolvendo ao longo de várias dimensões. Então, se a gente for entender que a inovação é a aplicação do conhecimento científico, então a gente vai poder enxergar que toda vez que nós temos algum avanço tecnológico, nós temos de fato a inovação sendo materializada, né? Então, a tecnologia que nós utilizamos, esse smartphone, por exemplo, que eu estou utilizando para gravar essa breve videoaula, ele é uma aplicação da inovação e por si só é uma aplicação de conhecimento também. E aí a gente precisa pensar o seguinte: essas aplicações de conhecimento elas vão ocorrendo ao longo dos tempos e tem diversas fontes, né, de conhecimento que são utilizadas para que uma inovação ela se processe. E aí tem algumas características, além das fontes, né, das origens de conhecimento, tem algumas características das próprias atividades inovadoras que também vão fazer com que elas fiquem diferenciadas. Então, eu acho que uma primeira diferença que a gente pode trazer nesse processo é dizer o que é inovação incremental e o que é inovação radical. Na história da humanidade, toda vez que a gente para pensar em inovação, a gente vê inovações radicais, inovações disruptivas acontecendo, mas em uma menor quantidade. Agora, toda vez que esse tipo de inovação acontece, de fato nós observamos que muda alguma coisa drasticamente na nossa vida, na vida das outras pessoas, no mundo, na sociedade. Então, quando eu me refiro a uma inovação radical, eu estou falando de uma quebra de paradigma de fato. Então, aquilo que acontecia antes, o que servia antes, não serve mais, não existe mais. Por quê? Porque um novo padrão foi estabelecido para se fazer aquela atividade, para se construir um determinado tipo de conhecimento. Então, quando a gente pensa aí em inovações radicais, a gente está falando, por exemplo, da invenção da máquina a vapor, né? Que conduziu aí parte de um contexto evolucionário de revolução industrial, tá certo? A gente está falando de, digamos assim, situações um pouco mais contemporâneas, né? As aplicações computacionais, elas estão relacionadas também às inovações radicais, mas a gente pensa que muitas vezes isso está acontecendo agora. Não, de fato, a gente olha aí, recupera um pouco isso na ciência da informação, a gente vai encontrar desenvolvimentos relacionados à aprendizagem de máquina, redes neurais, muitos anos atrás do que nós estamos hoje. Mas talvez, de fato, hoje a popularização seja maior, tá? Então, a inovação radical é aquela que quebra paradigmas, que muda radicalmente a forma de pensar, fazer, produzir, por exemplo. E aí, diante desse conceito, a gente consegue imaginar que boa parte, ou muito grande parte das inovações que a gente observa no mundo, elas são de fato incrementais, ou seja, elas não fazem essas quebras de paradigma, elas não mudam radicalmente nada,
mas elas vão lá e fazem um pequeno incremento. Elas mudam, mas mudam muitas vezes de forma ligeira. Então, as inovações incrementais, elas têm essa característica de serem mais recorrentes, então elas têm uma frequência maior, né? Elas acontecem de forma mais quantitativamente mais significativa, mas ao mesmo tempo elas não significam grandes mudanças na forma de fazer alguma coisa. Então, eu posso dizer, por exemplo, que quando eu pego um smartphone, como é esse caso aqui, e eu mudo de repente a câmera desse smartphone e eu consigo dar uma resolução maior para essa câmera, houve uma inovação, mas ela foi uma inovação incremental, porque a câmera já existia, o smartphone já existia, mudou de repente a resolução e essa resolução ficou melhor, tá certo? Então, as inovações incrementais, elas geralmente ocorrem em cima de algo que já existe. E aí, você vai lá e faz algum tipo de melhoria neste processo. Se você for observar, né, tiver curiosidade para observar a nossa base de patentes nacionais, que estão registradas no INPI, que é o Escritório Nacional de Inovação de Análise, né, de pedidos de patente aqui no Brasil, você vai identificar que isso se processa em vários campos do conhecimento, tá certo? Então, essa diferença entre inovação radical e inovação incremental é muito importante para a gente começar a pensar na nossa atividade. A segunda diferença que é preciso colocar aqui é que muitas vezes as pessoas ficam pensando que inovação acontece só em produto, e não acontece só em produto. Nós temos inovações que acontecem em serviços, nós temos inovações que acontecem em processos, inovações organizacionais. Quando a gente traz isso para a discussão da administração pública, por exemplo, a gente consegue enxergar várias inovações que acontecem nos processos da administração pública e que não necessariamente resultam em produto, tá? Produto, digamos assim, tangivelmente falando, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu tenho uma caneta, entre aspas, né, que eu passo num material impresso e essa caneta lê o que está escrito lá e traduz aquilo se for em outro idioma, por exemplo, essa caneta é um exemplo de uma inovação em produto, tá? Mas quando a gente mexe de repente em algum fluxo de trabalho, quando a gente elimina algumas etapas de algum processo, quando a gente diminui a burocracia, quando nós introduzimos, por exemplo, iniciativas de governo digital, tudo isso é também considerado inovação. Tá? Mas não é inovação de produto, mas é inovação de processo ou, dependendo da situação, inovações organizacionais, quando a gente está envolvendo aí não só um processo em si, mas a organização como um todo, o órgão público como um todo, por exemplo. Então, se a gente está falando de, por exemplo, digitalização de processos, né? E em alguns órgãos públicos que hoje eles operam praticamente ou somente, exclusivamente pela internet, então todos os serviços eles podem ser acessados de forma digital, eletrônica, e isso representa uma inovação organizacional, ela tem essa amplitude maior, mais estendida, tá certo? Bom, vou fazer outro vídeo, porque era só para dar uma explicada sobre a atividade, mas acabei falando sobre os conceitos, então vou fazer mais um para completar essa explicação da atividade, da atividade número 1, tá bom? Então, por favor, não me abandone, assista o próximo vídeo também. Até mais!